Minha entrevistada de hoje é a psicóloga Dulcelena Pena Soares. Tem vários anos já de experiência no mundo da psicologia. Já escreveu 10 livros e o mais recente fala sobre o cotidiano, os bastidores, o dia a dia dos policiais federais aqui em Santa Catarina. Muitas histórias e dicas importantes sobre esses profissionais que fazem a diferença. Bom dia, um prazer te receber aqui na Band. Bom dia, o prazer é todo meu. Conta pra mim, você nasceu onde? É catarinense? Eu sou do Rio Grande do Sul, nasci na cidade de Cachoeira do Sul, mas sempre morei em Porto Alegre. Mas me sinto uma cataruxa. Cataruxa? Porque eu vim pra cá faz mais tempo do que eu estive lá. Eu tô há mais tempo aqui, já faz mais de 30 anos. Sempre morando em Florianópolis? Sempre em Florianópolis. E a carreira de psicologia surgiu como na sua vida? Bom, desde pequena já pensava em ajudar as pessoas, né? Como a gente diz que é um pouco a tarefa do psicólogo, né? E aí eu fiz a faculdade em Porto Alegre e meu sonho era morar em Florianópolis. Aí passei no concurso para ser professora da Universidade Federal de Santa Catarina e cheguei aqui em 1983. 30 anos de trabalho, me aposentei no ano passado e estou muito feliz continuando assim esse trabalho de orientação, de carreira com jovens, adultos e aposentados. A tua especialidade sempre foi carreiras durante toda a vida? Toda essa vida. Sempre... Inclusive eu tenho um artigo que eu escrevi, uma história de vida, uma história de carreiras. Porque desde o início eu comecei com a orientação vocacional, que a gente chama, né? Que é orientar os jovens para a primeira escolha. Depois a gente começou um trabalho de planejamento de carreira, que mais com estudantes universitários, que às vezes querem trocar de curso, ou que querem se aperfeiçoar, fazer uma pós-graduação. E depois chegou os aposentados, né? Porque se aposentar também não é fácil para quem trabalha uma vida inteira. E, aliás, esse livro novo que a gente tem, que é o Policial Federal, começou pela aposentadoria, né? E depois a gente foi buscar toda a carreira do policial. O que é mais difícil durante uma carreira, durante a trajetória profissional de uma pessoa? Escolher a profissão, estar na profissão ou sair dela quando se aposenta? Eu acho que cada uma tem as suas dificuldades. Eu diria que há uns 20, 30 anos atrás, escolher a profissão e ingressar no mercado de trabalho era mais simples. Tinham mais oportunidades de trabalho e a pessoa podia, né, escolher. Mas atualmente eu acho que está muito difícil a entrada no mundo do trabalho dos jovens universitários. Eu estava agora mesmo, antes de vir, lendo uma tese de doutorado, que eu vou participar de uma banca sobre isso, e falando sobre isso, como que está difícil e está precário. Então o jovem está formado, tem uma faculdade e não consegue um trabalho naquele curso, naquele tema que ele estudou. E acho também que antigamente, há 30 anos atrás, era mais tranquilo se aposentar. As pessoas trabalhavam, sabiam que iam se aposentar e também não viviam muito tempo, porque as pessoas morriam mais jovens, né? E atualmente eu acho que está muito difícil se aposentar, porque a pessoa trabalha demais, se envolve o dia inteiro e quando se aposenta dá aquele vazio, o que eu faço agora, né? Então, no momento está difícil entrar no mundo do trabalho e está difícil sair do mundo do trabalho. Quais são os reflexos disso na prática, no mercado de trabalho? Vamos começar pelo ingresso ao mercado de trabalho. Quando o profissional ou o adolescente, o jovem, sai da faculdade, conclui o curso universitário, vem para o mercado de trabalho, não consegue atuar na área em que ele sonhou, estudou, investiu, né, dinheiro, tempo, enfim, seus sonhos, né? E ele vem para o mercado de trabalho e não consegue ingressar exatamente nem onde nem como ele queria. Quais são os reflexos disso na prática, no mercado de trabalho? Muitas vezes eles acabam se empregando e conseguindo uma colocação numa situação precária, num trabalho que não é o que eles queriam, né? Ficam esperando, aguardando, então, que chegue esse momento de um trabalho legal, como eles imaginam. Mas a gente está vendo um outro acontecimento, que é a coisa dos concursos públicos, os concurseiros. Então, nós estamos vendo muitos jovens, assim, quase que desesperados, porque tem uma concentração que eu vou passar em concurso, vou fazer. E eles estão fazendo concurso muitas vezes pelo salário, não pelo trabalho. Não pela carreira. Não pela carreira que eles estão ingressando. Inclusive na própria Polícia Federal, que a gente conhece um pouco mais,
estão ingressando muitos jovens que estão lá dentro trabalhando, que passaram nesse concurso que não é fácil, mas estão pensando em outro, que vão ganhar mais e que vão ter uma outra qualidade de vida, e eles estão lá e estão indo embora. Então, eles não se comprometem com o trabalho, eles vão, mas se tiver outro melhor, eu vou embora. Isso vem de desencontro ao que falam os especialistas hoje de contratação de RH das empresas, né? As chamadas contratações por competência. Eu participei de palestras recentemente e os especialistas dizem que hoje as empresas não querem mais os profissionais que trabalham só pelo salário. Sim. Né? Eles querem profissionais, pessoas que sejam parte da empresa. Sim. E aí é complicado, e aqui a gente tem um viés complicado de tratar, porque né? a gente chama, né, na nossa linha de trabalho, o sentido do trabalho, o significado que o trabalho tem para a pessoa. Então, nós tivemos uma mestranda que fez uma pesquisa com os concurseiros e ela me disse uma frase que ela escutou que eu nunca esqueci. Ela perguntou, qual é o sentido do trabalho? O que é o trabalho para ti? Não, agora eu passei nesse concurso de 6.000, mas eu vou fazer um de 9, mas o que eu quero mesmo é de 12. Então, ela não disse nem o trabalho, nem o local, nem o que ela vai fazer. Ela deu uma cifra, eu quero o de 12. Isso é saudável? Claro que não. Porque essas pessoas estão querendo entrar no mercado de qualquer jeito e depois que eles entrarem, vai ser um caos, porque vão ser aquele monte de funcionário público frustrado, mal amados. Nada vai estar bom para eles, porque eles vão estar fazendo uma coisa que eles não gostam. Pessoas que eles frustradas. Eles não escolheram aquele trabalho, eles escolheram um salário. E ninguém vive só pelo dinheiro. É muito complicado. A médio e longo prazo vão ser pessoas frustradas na vida pessoal, profissional, e vão se aposentar frustrados, né? Pois eu não sei nem se vão se aposentar e como vão se aposentar. O que você diria para... Porque eles não vão ficar tanto tempo, eu acho. Vão estar sempre procurando algo que pague melhor. Um outro exemplo, eu fui porque a coisa de ser professora universitária, trabalha muito com dissertações de mestrado, então tu está sempre conhecendo coisas novas. Eu fui numa dissertação em Porto Alegre de um administrador que estudou jovens de até 30 anos que ingressaram na carreira bancária como um trampolim para fazer a universidade. A maioria entrou em bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa. Bom, vamos estudar e depois eu vou me formar e vou fazer o que eu quero. E eles se formaram, não conseguem passar em concurso, não conseguem sair daquele emprego porque estão acomodados, estão ganhando um salário e estão chateados de estarem ali, não estão felizes. E já estão com 30 anos e aí, mas eu não consigo estudar, eu casei, agora eu tenho filho, eu tenho outras responsabilidades, não consigo passar no concurso e... Então, tem pessoas da nutrição, da psicologia, da letras que estão trabalhando no banco. Frustradas, tristes, com depressão, né? Bom, Dulce, que é especialista na área de carreiras, psicóloga, professora da UFSC, mais 10 livros escritos, né? 10, exatamente 10 livros escritos. Continua falando com a gente depois do intervalo sobre carreira e aí a gente vai entrar especificamente no tema do último livro, né? Que trata da carreira do policial federal aqui em Santa Catarina. A gente vai para o intervalo e já volta. Helena Pena Soares é minha entrevistada de hoje, é psicóloga, especialista em carreiras, já deu uma pequena palestra para a gente aqui no primeiro bloco, contextualizando um pouco, né, sobre a carreira das pessoas hoje em dia. E está complicado mesmo, né, Dulce? Mas a Dulce participa de um livro, é escritora de um dos livros que foram lançados agora na última semana aqui em Florianópolis. Esse livro aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar para o pessoal que está em casa. Polícia Federal, Retratos de Vidas e Carreira. Fala especificamente da vida do policial federal em Santa Catarina, Dulce, dessa rotina? Como é que é? Rotina, mas o policial é federal, ele mais ou menos, o trabalho é parecido em todos os lugares do Brasil, né? É abrangente. É abrangente, é. Quando começou esse projeto? Como que ele surgiu? Esse trabalho surgiu quando a minha mestranda, Marilane Bittencourt, defendeu o seu mestrado sobre a questão do tempo livre e da aposentadoria dos policiais federais. E aí, na ocasião, a gente pensou em escrever um livro, porque o trabalho ficou muito bom. E vários policiais estavam presentes na defesa
porque participaram, inclusive, das entrevistas que ela conversou com vários. São histórias reais. São histórias verdadeiras e reais. E aí, nesse dia, a gente pensou, vamos escrever um livro? Vamos. Aí eu digo, pô, mas um livro só sobre aposentadoria, quem que vai ler? Só os aposentados policiais, nós queríamos um livro mais abrangente. Aí pensamos, então, em escrever um livro sobre a carreira do policial federal. Então, a gente fala sobre a escolha, como é que é escolher? Como que alguém escolhe ser policial? Então, a gente tem vários relatos de pessoas que não foi uma escolha, assim, muito clara. Posso fazer um parênteses aqui? Vem naquela historinha que a gente estava falando no primeiro bloco, vou fazer concurso para a Polícia Federal por causa do salário? Você constatou isso aqui ou não? Não. Não? Exatamente o contrário, porque há 30 anos atrás, quando os policiais, teve em 1989, por aí, teve um grande concurso que entrou muita gente, eles fizeram, tem relatos escritos, para te ver como é tudo diferente, eles tinha pessoas que tinham passado em 2, 3 concursos que ganhava mais, mas como eles já tinham começado como policial, eles se apaixonaram pela carreira e não quiseram sair. O salário inicial de um policial naquela época era 2 salários mínimos. Eles não tinham arma. Eles contaram histórias assim que a arma, eles que tinham que comprar as balas dos revólver. A caminhonete era um carro velho que eles tinham para ir na fronteira ver a questão do contrabando. Era um trabalho muito precário. Essa carreira toda do policial foi desenvolvida muito pela força, a união deles enquanto corporação, né? E também pelo trabalho do sindicato. Então, na mesma ocasião que essa minha aluna estava defendendo a dissertação de mestrado, a gente foi convidada pelo sindicato, que é uma coisa que eu acho muito importante, um sindicato, através do seu presidente, que era o Nedel, que também é autor do livro, foi convidada para fazer esse trabalho com os aposentados da polícia. Então, a gente tinha o relato dela e o relato dessas pessoas do grupo de orientação para aposentadoria. E foi muito interessante esse grupo. E a partir daí surgiu o livro. Surgiu o livro contando a história de vários policiais. A Polícia Federal hoje, o concurso para ingresso na Polícia Federal, acredito que seja um dos mais concorridos do Brasil, se não for o mais concorrido. Né? É um dos bem difíceis. Por quê? O que chama tanta atenção nessa carreira? Eu acho que aí tem todo um imaginário, né? Então, desde criança, quando eu conversava com os meus jovens, desde pequenininho, o menino dizia, eu quero ser polícia, né? E a menina, eu quero ser bailarina. Aí o menino, eu quero ser jogador de futebol. A menina, eu quero ser professora. Exatamente. Né? Então, são os sonhos de crianças que muitas vezes adquirem também essa questão da vocação, que eles dizem, desde criança que eu quero ser, né? Mas eu acho que também a Polícia Federal é uma instituição que está muito forte, muito fortalecida. Tem muita credibilidade, muita credibilidade, muito reconhecimento, e por isso que tantas pessoas querem entrar na Polícia Federal. Quem faz concurso para a Polícia Federal tem noção dos desafios que vai encontrar pela frente? Porque é uma carreira complexa, não é não? Bastante difícil. Então, eu recomendo esse livro, nós recomendamos para os concurseiros da polícia. Quem gostaria, quem imagina, quem quer ser. Porque o livro ou vai te dar mais vontade ainda de fazer o concurso e de passar, ou tu vai desistir. Mas eu acho que não, porque o jeito que a gente escreveu o livro foi escrito com muito amor, sabe? Com muito paixão. A gente, desde 2009, 2010, se reúne. Fizemos muitas reuniões na casa da Marilane, principalmente, porque era a mais próxima de todos. E a gente se reunia, discutia o que nós vamos escrever, como que nós vamos escrever. Então, tem muita paixão na escrita do livro. Então, acho que as pessoas vão gostar de ler. E conta tudo, desde a entrada, o tempo do desempenho da polícia, dos causos e das histórias, e conta a estrutura, né, como é que é o clima organizacional, as dificuldades de uma organização, as questões de gerenciamento de uma equipe, né, como é que isso tudo acontece. Fala da academia que tem que ser feita em Brasília, como é que é depois de tantos exercícios, tantos desafios, e depois escolher o lugar que vai. E tem um capítulo que fala sobre os desafios, os divórcios, né? Então, quantas separações, quantas famílias que acabam não se constituindo porque o policial vai para uns lugares de muito difícil acesso, com difícil convivência, onde não tem mercado de trabalho, e aí
muitas vezes as famílias se desmancham por causa disso. É verdade. A gente vai para um rápido intervalo e depois do intervalo você continua contando pra gente sobre o livro, sobre a carreira da Polícia Federal. E aí você vai contar pra gente, Dulce, quais são os principais desafios dessa carreira, né? Tem as coisas boas e as coisas nem tão boas, não é? Depois do intervalo a gente vai saber quais são. Instante só. Dulce Helena Pena Soares, psicóloga, professora da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, escritora, especialista em carreiras, é minha entrevistada de hoje aqui no Quem é Quem. Dulce, a gente está falando sobre o último livro lançado, né, de sua autoria, Polícia Federal, Retratos de Vidas e Carreira. Você deixou um gostinho, me deu uma deixa no final do último bloco, falando sobre esses desafios, né, da carreira do policial federal. O que é mais difícil na carreira do policial federal? Qual é o desafio mais difícil de ser superado, que você tenha sentido assim com a sua sensibilidade, quando você colheu esses depoimentos todos? Assim, ó, uma coisa assim que a Polícia Federal é um trabalho muito de investigação, né? Então eles estão sempre investigando alguma coisa para descobrir coisas erradas que estão sendo feitas pelas pessoas no Brasil afora, né? Então, a coisa assim do sigilo, das operações, eles saem para operações que muitas vezes eles também não sabem para onde vão. Então, as famílias também não sabem onde eles estão. Aí, um dia eles ligam, estou em tal lugar, fazendo tal operação, mas fica tranquila que está tudo bem. Então, tem alguns que me contaram assim que eles saíam de casa às 8 da manhã com a mala pronta dentro do carro, que eles sempre tinham uma mala dentro do carro, porque eles não sabem se vão chegar às 8 horas no trabalho e vai ter uma operação que eles têm que pegar o avião na mesma hora e ir, né? Então, assim, é uma adrenalina pura, eles não têm horário jamais, 24 horas de trabalho, onde eles estão, eles podem estar trabalhando, mesmo que não queiram, né? Sob pressão 24 pela horas observação, né? Muita pressão. Então, assim, a questão do relacionamento familiar às vezes fica complicado, né? Porque não tem horário de chegada, não tem horário de saída. Então, teve um dos depoimentos que o policial disse assim, ó, eu não vi meu filho crescer, eu só vi a cama diminuir. Por quê? Porque o filho foi crescendo, ele só via o filho dormindo. E aí, quando eu via, não cabia mais na cama, né? Então, eles sentem muito isso, né? E, ao mesmo tempo, é uma vida muito emocionante. Eles são enlouquecidos, assim. Eles ficam um dia, 2 dias sem comer, sem dormir, fazendo campana para descobrir alguma coisa. Mas são coisas que acabam, querendo ou não, refletindo na família. Eu, por ética, não vou falar o nome da pessoa, mas eu já namorei por 2 anos um delegado da Polícia Federal aqui em Santa Catarina e ele chefiava uma equipe. E eu recordo que era exatamente assim como você está falando. Eu não sabia direito onde ele estava, a gente não tinha uma vida social muito badalada. Primeiro porque eu continuo sendo muito reservada e ele também, e as nossas profissões assim exigem da gente. Então foi que um casamento legal nessa área. Combinado, né? Mas quando tínhamos algum evento social, eu lembro que por ele ser delegado e ser chefe de uma equipe, sempre tinha uma equipe de segurança junto, o carro tinha GPS, o celular tinha GPS, estava sempre armado, não sossegava, não respirava, era uma coisa tensa. A questão da arma é todos, não é só o delegado, todos eles podem e devem andar armados. É para a segurança deles. Se precisar, né? E é para a segurança deles, então eu vivenciava isso dentro da minha casa, era sempre uma questão, e a gente que está do outro lado quer ajudar, quer tentar ajudar, não tem muito o que fazer, também não pode, a não ser apoiar, e é complicado. Então essa questão familiar, assim, eles traziam muito É o no ponto grupo mais difícil na vida de um policial federal? Eu acho que é, porque eles traziam muito isso nos grupos de orientação para aposentadoria e até nessa questão de se aposentar e de voltar para casa. Então, nós tivemos, como é uma profissão de risco, eles podem se aposentar muito cedo. Então, tiveram muitos que entraram com 18, com 20 anos. Então, com 50, eles podem se aposentar. Então, nós temos vários policiais aposentados com 50 anos, mas com uma segunda família. Mas aí, quando então, estão curtindo os filhos pequenos mas agora. Quando se aposenta com 50 anos nós estamos... muito cedo. Estamos jovens, queremos mais e queremos produzir mais. Eles têm preconceito, porque as pessoas dizem, mas como, já está aposentado? Por isso que esse Brasil não vai para frente, se aposentando com essa idade.
tu devia estar trabalhando. O policial federal, vias de regra, quando se aposenta, ele se aposenta com o sentimento do dever cumprido ou existe algum resquício de frustração, de algo que não conseguiu realizar? Depende. Como é que Depende. chega? Não, depende. Tem muitos que têm assim, uma sensação de que gostariam de ter feito outras coisas, mais coisas. Até porque o ingresso deles na carreira, muitos entram para fazer determinadas funções e acabam que vão para outras funções, até porque gostam também. Então tem os agentes e tem os administrativos, tem os, como é que é, os que são especialistas, os que tem papiloscopista, Sim. tem agrônomos, tem vários profissionais especialistas na investigação, né? Então às vezes acontece. Às vezes eu já ouvi dizer assim de profissionais que se aposentam por causa do estresse do trabalho. Sabe? Então, muitas vezes esses que eu te falei, esses novos concurseiros, eles entram muito jovens e aí eles são direto delegado, eles não têm experiência de trabalho, eles nunca fizeram uma operação e entram como delegado comandando equipes sem experiência prévia. Já é uma pressão. E aí dá problema. O nosso tempo está acabando, então vamos deixar essa dica para o pessoal de casa, os concurseiros que querem entrar para a carreira da Polícia Federal, mesmo com esses desafios, uma carreira brilhante. Linda. Linda, vale a pena, maravilhoso. Com certeza, eu sou suspeita em falar, porque eu tenho muitos amigos, né? Namorei e até hoje a gente tem uma amizade muito grande com uma pessoa fantástica, maravilhosa, um exemplo de pessoa. Então vale a pena, são pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. Para os concurseiros, Polícia Federal, retratos de vidas e carreira. Para a família também. Não é? E eu vi que você me trouxe outro livro, queria deixar para o pessoal também como dica. Esse aqui é para... É o último lançamento antes desse, Aposentadoria para Ação. É um livro onde eu falo da necessidade de tu estar sempre buscando outros fazeres. Ajuda a preparar para a aposentadoria? Ajuda a preparar. Tem toda uma parte sobre os projetos dos aposentados quando se aposentam. Bem interessante. Interessante. 2 livros. Todas as livrarias de Florianópolis têm os livros, de repente é melhor pela internet. Às vezes não tem, mas na Saraiva eu sei que tem. Muito bem. Dulce, foi um prazer te conhecer. Obrigada. Parabéns também. pelo seu trabalho. Uhum. Você está aposentada, mas Tô na nem ação. tanto. Nem Está na tanto. ação, você preside uma associação. Sim, é o Instituto do Ser. O Instituto. Que a gente trabalha com orientação profissional, vocacional e de carreira. E a gente organiza congressos, agora teremos um em Salvador. Tem site o Instituto? Tem. Qual que é o endereço? Insticerop. Dá para entrar lá, tem dicas. Insticerop.com.br. Tem artigo teu lá? Tem. Aí, bora ler, gente. Tem outras matérias de TV, vou botar essa lá também. Com o maior prazer. Foi uma honra te receber, muito obrigada. Boa sorte na tua caminhada, que você continue contribuindo com a sociedade. Dulce. Espero. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Nós voltamos na semana que vem com mais um programa para você. Um bom domingo e até lá.